Tarde, meus irmãos. É com muita alegria que eu vou gravar mais um outro vídeo aqui. Queria desejar a vocês uma ótima tarde. Pedir a Deus que abençoe a todos vocês. Vocês que assistem meus vídeos. Vocês que dão um like. Vocês que estão se inscrevendo no meu canal. Muito obrigado. Aqueles irmãos também que não dão like, que não se inscrevem também. Muito obrigado também por assistir, tá? Sinta-se à vontade. Se você desejar dar um like, fica à vontade. Se não quiser também, tudo bem. Só de você assistir eu já fico muito feliz. Gostaria de agradecer a todos. Agradecer principalmente o meu irmão Manuel, do canal Fomos Testemunhas de Jeová, que tem me ajudado muito. Graças a ele, eu consegui muitos inscritos esses dias, né? Então estou muito feliz com a ajuda dele. E é isso aí, vamos seguir em frente. Meus irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre um assunto muito interessante. É sobre aquilo que as testemunhas de Jeová dizem, que o ser humano, quando morre, ele é semelhante a um animal. Ele morreu, acabou. O ser humano não tem que prestar conta depois de morto. Ele não tem que fazer nada. Porque o ser humano morreu, o corpo, a alma também morreu. Então, eu sinto muito não poder concordar com eles, mas não é isso aí que a Bíblia diz, não. A Bíblia não tem mostrado assim. A Bíblia não mostra assim. Então o objetivo desse meu vídeo hoje é questionar essa doutrina equivocada das testemunhas de Jeová. Eles usam a Bíblia de forma errada para enganar as pessoas mais desavisadas, né? Com o objetivo de apoiar as suas falsas doutrinas, eles usam textos isolados, textos fora de contextos, e assim eles vão enganando as pessoas. Com isso, eles estão levando muitas pessoas à perdição. Porque, conforme todos sabem, se usada de forma correta, a Bíblia nos conduz à salvação. Mas se usada de forma incorreta, ela nos leva à perdição. E a própria Bíblia das Testemunhas de Jeová, em si, já é uma perdição. E porque é uma Bíblia totalmente adulterada, de propósito, para defender as heresias deles. Eu comparo a Bíblia a um remédio que pode salvar vida. Isso sim, se usada de forma correta, né? Se usada de forma correta e receitado por um especialista. Mas quando um remédio é usado de forma incorreta e receitado por um charlatão, ele pode até matar. Assim é a Bíblia. A Bíblia, se ela for ensinada por uma pessoa que tem a orientação de Deus, tem a orientação do Espírito Santo para ensinar, ela pode ser usada, ela é usada para salvar vida. Ela nos conduz à salvação. Ela nos conduz a Cristo. Ela nos conduz ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mas também, se ela for usada por um charlatão, igual, por exemplo, o corpo governante, ela nos conduz à destruição, né? Hoje, por exemplo, eu vou mostrar que aquilo que as TJs falam, que a alma é o corpo, que os mortos não sabem de nada, isso não se sustenta. Isso não se sustenta. Por exemplo, Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, aqui diz: assim como está ordenado aos humanos morrer uma só vez e depois vem o juízo. Então aqui em Hebreus diz que o homem morre e depois vem o juízo. Então, como é que nós vamos explicar isso? Se não existe vida após a morte, que juízo é esse que a Bíblia está prometendo aqui então? Isso que eu gostaria de saber. Se não existe vida após a morte e os mortos estão dormindo, é possível julgar alguém dormindo? Isso é que eu gostaria de entender também, né? Vocês já pensaram um juiz julgando um réu e o réu ali roncando, dormindo, tranquilo ali? Não é possível. A pessoa, para ser julgada, ele tem que estar acordado. Então aqui está falando de um julgamento, que a pessoa morre e ele é julgado acordado. Ele não é julgado dormindo, não. Eu vou mostrar aqui um outro texto que fala do julgamento dos mortos. Preste atenção, meus irmãos,
no que o apóstolo Paulo disse em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. E o apóstolo Paulo diz assim: porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então veja que aqui Paulo está falando do julgamento da alma, que ele está falando que vamos receber o julgamento pelo bem ou o mal que nós fizemos por meio do corpo. Então veja que aqui ele está falando do julgamento da alma. Agora veja, meus irmãos, um texto muito interessante aqui. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Olha aqui. Entretanto, estou em plena confiança que deixarei esse corpo e irei habitar com o Senhor. Paulo vai deixar o corpo aqui na terra, deixar esse corpo aqui na terra e ir habitar com o Senhor. E aí, meus irmãos, qual que é a dificuldade de acreditar nesse texto? Ou seja, qual que é a dificuldade de entender esse texto? Me fala, meus irmãos testemunhos de Jeová, qual que é a dificuldade de entender esse texto? Porque eu não vejo dificuldade de entender um texto desse. Esse texto é claríssimo, não tem nenhuma dificuldade de entender. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre 1 Samuel, capítulo 28, versículos 14 a 19. Aqui fala que quando o rei Saul estava desesperado, porque os filisteus estavam se preparando para lutar contra Israel, para guerrear contra Israel, e Saul havia consultado a Deus para buscar orientações, mas Deus não respondeu. Deus estava irado com ele. Então ele estava num beco sem saída. Então Saul, ele consultou uma médium espírita que fez baixar a alma de Samuel ali. Fez baixar a alma de Samuel. Agora, se não há vida após a morte, como é que Samuel apareceu ali? Eu gostaria que as testemunhas de Jeová me explicassem também isso aí, né? Uma vez que Samuel já havia falecido há muito tempo, né? Então, eu acho que as TJs deveria explicar isso. Como é que a alma de Samuel apareceu ali? Agora veja, meus irmãos, tem um outro texto aqui que eu gostaria de esclarecer sobre ele. Mateus capítulo 17, versículos 1 a 6. Aqui fala do monte da transfiguração, quando Jesus transfigurou ali no monte. Ali fala que apareceu ali Moisés e Elias, né? Então, Moisés e Elias apareceram no monte da transfiguração. Se Moisés e Elias morreram e acabou, morreu eles e morreu o corpo, morreu a alma junto, como é que eles apareceram ali? Será que Deus ressuscitou Moisés e Elias? Será que Deus ressuscitou Moisés e Elias para estar ali? Se Deus ressuscitou eles, então, e depois? O que aconteceu? Depois Deus matou eles de novo? Então veja que eu não vejo muito fundamento nessa doutrina que as testemunhas de Jeová pregam, né? Então eu acho que os irmãos testemunhas de Jeová deveriam estudar a Bíblia um pouquinho mais e deixar esse corpo governante de lado, que esse corpo governante, ele só quer confundir as pessoas, né? Então vocês deveriam estudar um pouco mais a Bíblia e deixar esse corpo governante de lado, porque eles ficam expondo vocês ao ridículo, mandando vocês ir de casa em casa pregar coisa que não tem fundamento. Então, quando vocês encontram pessoas que não têm conhecimento, tudo bem. E quando vocês encontram pessoa que tem conhecimento? Como é que vocês ficam? Vocês enfiam a viola no saco e vão embora? É assim que vocês fazem? Então, pesquisa um pouquinho mais, tá? É um conselho que eu estou dando para vocês.